Bem, pessoal, nós vamos iniciar agora psicofarmacologia. E daí, na psicofarmacologia, nós não vamos ver aquilo que vocês viram em farmacologia, né? A questão da farmacocinética, farmacodinâmica. A gente vai ver os grupos, né, de alguns psicotrópicos, os efeitos colaterais e onde eles e que transtornos mentais eles vão ser trabalhados, tá certo? Então, o primeiro grupo que a gente vai ver aí são os antipsicóticos. Mas aí eu chamo a atenção de vocês que uma coisa que a gente falou até em urgência e emergência, que nós devemos orientar a família que o uso de psicotrópicos nos pacientes com transtorno mental, eles têm digamos assim, um efeito realmente desejado até 20 dias após o uso da medicação, certo? Então, não é uma semana, os pacientes já vão estar bem, não. Logicamente que existe uma minimização dos sintomas, tá? E talvez seja até imperceptível para a família que está tão ansiosa em nessa melhora, né? Que esses sintomas sejam controlados. Mas aí nós temos que ver, nessa nós temos que orientar essa questão de o paciente ter até 20 dias no uso dos psicotrópicos para fazer realmente o desejo, o efeito desejado, tá? E daí o primeiro grupo que nós vamos ver é antipsicóticos. Eu já disse para vocês que associassem sempre psicóticos ou psicose com alucinações. Então, os antipsicóticos são inibidores, não são os medicamentos inibidores das funções psicomotoras, que são o quê? Hesitação e agitação, delírios e alucinações, tá? Então, os antipsicóticos são medicamentos que podem ser usados em pacientes com depressão grave, principalmente pacientes esquizofrênicos, tá? Pacientes com bipolaridade na fase de depressão, ok? Então, esses antipsicóticos, e alguns pacientes em crise, principalmente quando essa crise vem seguida de alucinações, certo? Então, paciente muito agitado, paciente muito violento, tá? Que eles não conseguem se controlar, não conseguem ter esse controle motor, psicomotor, certo? Então, os antipsicóticos, eles vão atuar nisso aí, deixando o paciente mais calmo. Aí vejam que o calmo não é o paciente ficar sedado, sem responsividade, sem responder aos comandos. É o paciente minimizar aí os sintomas mais graves, certo? Mais aparentes. É ele acalmar um pouco essa agitação motor, sentar de vez em quando, né? Conseguir relaxar bem a musculatura, tá? E nós temos também os antipsicóticos atuando nos delírios e nas alucinações, certo? Onde eles vão realmente acalmar aí essas alucinações, minimizar aí, certo? E daí nós temos uma classificação dos antipsicóticos. Antipsicóticos típicos, né, que são os sedativos e os incisivos, e os antipsicóticos atípicos. Então, vamos ver primeiro a diferenciação entre típicos e atípicos. Os medicamentos típicos são medicamentos que eles agem mais, tá? E eles têm uma vida mais longa. Por exemplo, muitas vezes os pacientes tomam um antipsicótico por dia, porque aí eles vão durar, né, acalmando o paciente nas 24 horas, ou 2 vezes no dia, certo? Por quê? Porque eles têm uma vida mais longa. Então, dependendo dos sintomas do paciente, né, eles vão tomar um ou dois antipsicóticos por dia, porque eles têm uma vida mais longa. E, além disso, o custo-benefício, eles são medicamentos mais baratos, certo? Já os atípicos, eles são medicamentos de vida curta, então, por isso que muitas vezes o paciente precisa tomar 4 comprimidos no dia, porque eles, né, têm essa vida curta, ou seja, o efeito vai passar rápido, né, por isso que se toma logo o outro,
tá? E o custo-benefício, ele é muito mais caro. Muitas vezes são medicamentos que não vêm para atenção básica, eles vêm para atenção primária, tá? Pelo seu custo, tá certo? E daí, a diferença entre antipsicóticos típicos, sedativos e incisivos. Os típicos, eles vão atuar na agitação psicomotora. Muitas vezes o paciente esquizofrênico, ele está lá andando, não para, é uma agitação, é um tremor, é um comportamento tipo correndo, realmente agoniado, agitado. E quando ele faz uso dos antipsicóticos típicos, sedativos, essa agitação, ela para mais. Tá? Então, muitas vezes a gente consegue observar um paciente com esquizofrenia realizando uma atividade, sentadinho realizando essa atividade, por quê? Porque os sedativos estão atuando, tá certo? Mais na frente a gente vai ver os tipos de medicamentos. E os incisivos, eles irão trabalhar nas alucinações e nos delírios, tá bom? Então, o paciente, ele está alucinando demais, tem aí a questão dos medicamentos incisivos, que são para combater os delírios, tá certo? Então, só recapitulando, nós temos os antipsicóticos típicos e atípicos. Os típicos têm uma vida mais longa e são mais baratos. Os atípicos têm uma vida mais curta, uma ação mais curta e são mais caros comercialmente. Tá? Os típicos, eles podem ser incisivos ou sedativos. Os sedativos, eles vão atuar na minimização da agitação psicomotora, né? O paciente vai ficar mais calmo, vai conseguir sentar, vai conseguir dormir, se deitar, deitar-se, né? E os incisivos, eles vão atuar nos delírios e nas alucinações. Aí eu trouxe para vocês aqui esses nomes comerciais que não precisam vocês se atentarem, né, com relação a estudar para a prova, tá? Mas vocês, né, têm aí como consultar, tá certo? Então, esses dos tracinhos são os princípios ativos e os abaixo são os nomes comerciais, certo? Então, nós temos os antipsicóticos típicos sedativos, nós temos aqui os mais comuns, né? O Amplictil ou Longactil, né? Nomes comerciais, e o Neosine ou Levosine, também como nomes comerciais, né? Clorpromazina e levomopromazina, respectivamente aí, tá certo? Então, assim, esses medicamentos, eles vêm para a atenção primária, eles são distribuídos lá no CAPS, tá bom? E nós temos aí os atípicos, os antipsicóticos típicos, incisivos, que nós temos aí o mais conhecido como o Aldol, tá? Onde ele traz impregnação motora no paciente. Então, o paciente ele fica tremendo por demais e tipo um balançado nas pernas, certo? É um efeito colateral, que é o que a gente chama de parkinsonismo medicamentoso, mas na frente a gente vai ver e a gente fala mais, tá bom? E aqui nós temos os medicamentos, alguns tipos de medicamentos, né, atípicos, né, que nós temos aqui, um que vem ainda para atenção básica é o risperidona, certo? E vamos ver os efeitos colaterais aí dos antipsicóticos. Então, nós temos, né, a reação distônica aguda, tá, que é quando o paciente ele fica fazendo movimentos tipo de rotação na língua, tá, no pescoço e na boca, então ele fica sempre... Essas rotações são mais com relação à língua, mas ele fica com movimentos, né, que a gente vai botando, falando aí que são manias relacionadas à medicação, tá? Muitas vezes o paciente, ele fica com essa língua protrusa, que é colocar a língua muito para fora, tá? Certo? Fica muito tempo assim, tá? Com a língua realmente para fora. Isso é reação distônica aguda, comum nos pacientes que fazem uso de antipsicóticos, tá? Outro efeito colateral bastante comum, né, como eu falei para vocês, é o mecanismo, é o parkinsonismo medicamentoso, tá? Ele vai causar o quê? Tremor nas extremidades, é por isso que paciente esquizofrênico, ele treme demais, tá certo? Veja, quando esses tremores estão muito intensos, é porque a gente está vendo aí, né, uma supermedicação, como a gente viu lá, os manejos farmacológicos,
né? Então, precisa-se que a enfermagem vá até o psiquiatra para rever essa questão, né? Essas dosagens do Aldol que estão muito fortes, tá certo? Então, realmente, o paciente treme, mas quando é em excesso, temos que ver se não é causa aí de uma submedicação, de uma supermedicação, tá bom? Hipertonia, rigidez muscular e fáscias inexpressivas. Realmente o paciente ele fica com um aspecto assim meio robótico, meio robô assim, andando, né, realmente sem relaxar a musculatura, porque ela causa essa rigidez, tá? E com o uso prolongado do Aldol, né, as faces elas ficam um pouco inexpressivas, assim, a gente não tem muito paciente sorrindo, tá? Então, temos que ver também se aí não é um efeito colateral da supermedicação. Nós temos a acatisia, que é uma inquietação psicomotora, tá? Desejo incontrolável de movimentar-se, o paciente assume uma postura típica de levantar-se a cada instante, andar de um lado para outro, não, e quando compelido, permanece sentado, mas não para de mexer as pernas, certo? Então, assim, pessoal, nós vimos que os antipsicóticos tipos sedativos, eles vão minimizar essa agitação psicomotora do paciente, tá certo? Mas o paciente ele não vai ficar sem essa agitação. Por quê? Porque essa agitação faz parte da doença, da patologia, certo? Mas a gente vai ver uma grande minimização nessa agitação. Porém, muitas vezes, quando o paciente senta, a gente vê aquele balançado das pernas, tá? Ele não vai passar muito tempo sentado, mas a gente já consegue ver a evolução de que ele já passa um tempo sentado fazendo uma atividade, uma oficina, certo? O que sem a medicação, ele nem sentava, ficava nesse vai e vem, certo? Então, a catesia também é um efeito colateral que faz parte das características, principalmente aí da esquizofrenia. E nós temos a discinesia tardia, que isso acontece, né, após 2 anos de uso, né, do Aldol, né, principalmente aí dos antipsicóticos típicos incisivos, tá? Onde a gente vê um movimento da língua em sistema rotatório, certo? Eles aqui diz movimentos de varredura lateral, que é quando o paciente fica movimentando a língua de um lado para o outro, tá bom? E daí são os efeitos colaterais mais significativos que nós temos aí com relação aos antipsicóticos. Então, só reforçando aí os antipsicóticos, os efeitos, né? Nós temos aí a questão de movimentos de protrusão da língua, o paciente fica com a língua para fora. Nós temos os tremores, que são também características da doença, mas a gente não pode deixar o paciente tremendo por demais, que aí é supermedicação. A questão da rigidez, né, muscular, movimento aí como robô, certo? A acatesia, que é essa agitação do paciente que vai ser minimizada pela medicação, e a discinesia tardia, que é esse movimento, né, da língua circulando aí dentro da boca, certo? Então, esses são os efeitos colaterais dos antipsicóticos, tá? E esses antipsicóticos, eles são usados, só reforçando para vocês, em pacientes com esquizofrenia, paciente bipolar na fase depressiva e paciente depressivo quando ele está realmente com depressão bem grave, tá? Que a gente chama como depressão grave ou gravíssima, tá? E aqui a gente entra em outro grupo de psicotrópicos que são os antidepressivos, tá? Aí eu trago para vocês uma classificação da depressão para que a gente possa entender esses antidepressivos. Então, depressão leve ocorre mudanças de vida, né? Que é quando o paciente ele consegue conviver muito bem com a sua doença e dominar esta doença, tá? Então, o paciente tem uma vida social, o paciente tem uma vida de trabalho, tá? A doença não vai interferir nem no trabalho, nem no lazer, nem no social desse paciente,
Aí ele consegue controlar muito bem. Então, por isso que as mudanças de vida, elas não são tão significativas no paciente com depressão leve, tá? Então, a terapia, né, e os fármacos, eles estão fazendo um efeito desejado nesse paciente, certo? E ele realmente entra aí no sistema de monitoramento não intensivo, onde ele só vai para o CAPS, né, quando as consultas são marcadas, né, como a gente viu lá nos tipos de eletivas. Nós temos o paciente com depressão moderada, onde esse paciente apresenta mudanças de vida e precisa de um auxílio médico sempre, tá certo? Então, são pacientes que ainda tomam muita medicação, que ainda não houve um desmame de medicação, certo? E que são pacientes que apresentam certas crises. Então, volta e meia, né, eles se ausentam do trabalho porque estão em crise devido à depressão. Tá bom? Então, muito que diferencia aí a depressão leve da depressão moderada é a intensidade dos sintomas, tá certo? Onde muitas vezes o paciente com depressão moderada, ele vai ter crises sucessivas e daí vai se ausentar-se do trabalho, vai ausentar-se do seu social, tá? Do lazer, certo? E vai fazer aí um período de isolamento. E a depressão grave, né, que é urgência no tratamento, né? Então, são pacientes que realmente têm que fazer uso de antipsicóticos, antipsicóticos não, antidepressivos, tá certo? E muitas vezes essa depressão grave faz com que o paciente não desenvolva nenhuma atividade profissional e não tenha relações sociais, tá? Então, muitas vezes o paciente, né, imagine aí vocês, né, o paciente está lá, isolado, não liga mais para a aparência, não liga mais, não cuida mais da higiene, na realidade, muitas vezes nem fala, e é como se ele só quisesse morrer, né? Muitas vezes ele até relata isso, tá bom? E aí aqui, pessoal, eu trouxe uma figura para vocês, quando vocês forem ver nos slides, vocês vão ver melhor. Aqui nós temos pontinhos azuis e pontinhos lilás, né, o roxo, né? E daí a gente tem um grande número desses pontinhos. Esses pontinhos é o que a gente chama de neurotransmissores, tá? Se a gente for observar aqui nessa outra gravura, os pontinhos estão menores, ou estão em menos número, tá? Tem menos pontinhos aqui. O que é que acontece? No primeiro quadrinho, nós temos um paciente normal. No segundo quadrinho, nós temos um paciente com problemas de fluxo de neurotransmissores, tá certo? Então, uma diminuição no fluxo destes neurotransmissores ajuda o paciente a desenvolver um transtorno mental, tá? Então, diminuição dos neurotransmissores com os determinantes que nós vimos, né, determinantes físicos ou biológicos, determinantes ambientais e determinantes psicológicos, fazem com que o paciente venha a desenvolver um transtorno mental, tá certo? Quando a gente entrar nos transtornos, tá certo? A gente vai ver que essa questão dos neurotransmissores, da diminuição dos neurotransmissores, estão em todos os transtornos mentais, tá? Por quê? Porque são os nossos neurotransmissores e as enzimas que cuidam do nosso comportamento, tá? Então, a questão do humor, a questão do afeto, os comportamentos, né? O equilíbrio no comportamento, o equilíbrio nos nossos sentimentos, quem traz isso? São os neurotransmissores. Então, quando há uma diminuição desses neurotransmissores, o que é que vai acontecer? O fluxo vai estar diminuído e daí nós estamos mais predispostos, juntamente com aqueles fatores determinantes, para desenvolver aí um transtorno mental, certo? Então, aqui nós temos alguns tipos de antidepressivos, tá? Que aí eu dividi em grupos, certo? Nós temos os antidepressivos tricíclicos, tá? Que eles atuam diretamente nos neurotransmissores, os inibidores da captação do 5-HT, onde eles aumentam o fluxo dos neurotransmissores, e os inibidores da monoamina oxidase, que é o IMAL, que eles também trabalham aumentando aí o fluxo dos neurotransmissores.
E nós temos os antidepressivos atípicos, que entram na mesma situação dos antipsicóticos, tá certo? São medicamentos de vida mais curta e com gasto maior, né? São mais caros, tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, esses três grupos, os triciclos, os de captação da 5-HT e os da IMAL, tá? Eles são medicamentos que têm um custo mais barato, certo? E têm uma vida mais longa, tá? Então, vocês irão ver que a gente tem aqui os nomes comerciais, vocês vão ver que eles são os mais usados, tá certo? E que eles realmente vão atuar, os antidepressivos, tanto na depressão, quanto na bipolaridade na fase depressiva, certo? E aí eu trouxe os fatores colaterais, esses fatores colaterais entram aí em todos os grupos, tá? De antidepressivos que nós vimos, que é a questão da sedação. Então, eles têm esse efeito colateral de sedar. Então, por isso que a gente tem que ver, né, juntamente com a família, se esse paciente está sedado demais, porque aí realmente vem uma supermedicação, porque paciente sedado, ele não responde, né, e a gente sabe que a gente trabalha com a ressocialização, então como é que a gente vai ressocializar o paciente se ele está sedado, tá bom? Além disso, eles causam muita dependência, tá? Então, por isso que a gente tem que realmente ver essa questão das dosagens dos medicamentos. Então, convulsões, tá? Também é um efeito colateral desses medicamentos, por isso que muitas vezes eles vêm associados à carbamazepina, que a carbamazepina vai trabalhar nessa questão de controle dos convulsivos, tá? Erupções alérgicas, né, principalmente aí o rush cutâneo, tá? Que realmente causa ressecamento da pele, hipotensão, disritmias cardíacas, por isso que a gente tem que ver aquilo que nós falamos lá na anamnese psiquiátrica, que é escrever no prontuário, né, os medicamentos que os pacientes tomam, fazem uso, né, que não são antipsicóticos, para a gente ver quais as patologias que esse paciente, né, já tem, para que não haja, né, interação medicamentosa e saber também dos efeitos colaterais do paciente. Vertigem, né, que são as tonturas, ansiedade, náuseas e disfunção sexual. Nós vamos ver com relação a essa disfunção sexual que muitos pacientes deixam de fazer uso da medicação devido a esses antipsicóticos, desculpe, a esses antidepressivos fazerem aí o efeito, né, de diminuição da libido, tá? E daí, pessoal, existe, né, com relação a esses efeitos colaterais das disfunções sexuais causadas pelos antidepressivos, né, a questão de aumento da libido e diminuição da libido, tá? Quando a gente vê os pacientes muito aflorados, né, com relação à sexualidade, então isso foi um aumento da libido. E aí nós temos que fazer o quê? Ter um cuidado maior com relação a esses pacientes, tá certo? É, e também ocorre diminuição da libido, isso é também uma causa de muitas pessoas deixarem de fazer uso dos antidepressivos, certo? Principalmente aquelas pessoas que têm, né, uma depressão leve, certo? É uma depressão moderada. Então, a gente, quando for ver distúrbios sexuais, a gente vai ver que as medicações, elas interferem muito aí nessa questão da libido. E aqui eu trouxe alguns medicamentos, né? A imipramina, o amitril, a clomipramina, certo? Que são antidepressivos. Nós temos aqui a fluoxetina, e aí eu abro um parênteses, né, da fluoxetina, porque as pessoas muitas vezes vão ao CAPS querendo receita de fluoxetina para emagrecer, tá? E a gente tem que orientar que a fluoxetina não é usada no intuito de emagrecer, é controlada, é usada no intuito de diminuir
a ansiedade, desculpe, a depressão e também a ansiedade, porque ele também faz parte dos ansiolíticos, tá certo? Então, ele diminui a ansiedade e diminui a depressão. Não é um medicamento para emagrecer. Só que devido à diminuição da ansiedade, né, porque tem pessoas que comem demais nesse período aí, devido à ansiedade, então as pessoas deixam mais de se alimentar, né? Faz um controle da alimentação. E as pessoas associam que é o fluoxetina que está fazendo elas diminuir, elas emagrecerem, certo? Então, a gente tem que realmente barrar, né, essa questão de fluoxetina para emagrecer, tá? E orientar essas pessoas a fazerem uso, né, de outras estratégias aí, né? Alimentação, cuidar da alimentação, né? Fazer atividades físicas, que aí elas vão diminuir o peso, certo? Temos que mostrar, orientar que a fluoxetina, ela causa dependência, tá? Com o uso prolongado, ela tende a causar dependência. Então, a gente tem que ter um cuidado aí, porque as pessoas vêm realmente ao CAPS querendo fluoxetina para emagrecer, tá? Nós temos aqui uns típicos, né, da IMAL, e a questão dos antidepressivos atípicos, que, como eu falei para vocês, né, é um grupo heterogêneo, a resposta terapêutica é demorada e a ação é menor, né? Os atípicos, assim, os antidepressivos atípicos, assim como os antipsicóticos atípicos, a ação é mais curta, por isso que o paciente faz uso de mais medicamentos durante o dia, tá? E além de serem economicamente mais caros. Então, vocês têm aqui um dos tipos, né? Uns tipos de antidepressivos atípicos, ok? E daí a gente entra em ansiolíticos e tranquilizantes, tá certo, pessoal? Por que eu trouxe esses dois nomes para vocês? Porque antigamente os pacientes chamavam esses medicamentos que atuam na ansiedade de tranquilizantes, tá? Então, nós temos alguns públicos mais de idade, né, os mais idosos, que ainda chamam, né, os ansiolíticos de tranquilizantes, tá? Então, para vocês, né, saberem que se chegar lá alguém dizendo que, né, eu tomo um tranquilizante, vocês já sabem que é um ansiolítico, certo? Porque atualmente nós não dizemos mais tranquilizantes, nós falamos sobre ansiolíticos, tá bom? E daí, pessoal, fechei essa porta, fecha a porta. E daí, pessoal, nós temos aí os efeitos, né, dos ansiolíticos. Eles diminuem a ansiedade, por isso que eles são medicamentos ansiolíticos, tá? Eles induzem o sono, ok? Daí, algumas pessoas que realmente apresentam insônia, tá? Elas muitas vezes fazem uso de ansiolíticos para minimizar essa insônia, certo? É, relaxamento muscular, elas tendem a elas tendem a relaxar a musculatura, então as tensões, né, que realmente os pacientes, né, as pessoas têm de somatização dos problemas, então deixam a musculatura mais enrijecida, né? Tem pessoas que sentem até ardência nessa região, pescoço, ombros, certo? E aí também eu abro um parênteses, quando muitas pessoas, elas vão a um ortopedista, né? A algum médico, né? E através dos relatos do paciente, eles acabam passando um psicotrópico. As pessoas chegam em casa e dizem: não, é uma medicação controlada, não vou tomar. Por quê? Porque eu não estou doida, né? Porque a sociedade fala, certo? E daí eles não fazem uso da medicação, né? Dizendo que o médico errou, tá? Aí entra nós da enfermagem, tá? Ou o próprio médico que deve dizer que esses problemas, né, da musculatura, essas dores musculares, estão relacionadas a somatizações e que o paciente vai tomar uma medicação controlada para relaxar, ou seja, um ansiolítico, para relaxar essa musculatura, certo?
que aí o paciente vai entender que que essa medicação, esses antipsicótropos, esses psicotrópicos, esses medicamentos para doido, né, como a sociedade fala, é, vão fazer com que eles relaxem a musculatura e daí eles possam minimizar essas dores, tá bom? E redução do estado de alerta, tá certo? Então, esses são, né, os efeitos que os ansiolíticos trazem para a questão dos pacientes com transtornos de ansiedade, tá? E os ansiolíticos, pessoal, eles são usados para pacientes com transtorno de ansiedade, né? Que a gente viu aí que nós temos vários transtornos de ansiedade, como toque, como fobias e agorafobias, como TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, pânico também entra como transtorno de ansiedade, tá certo? Então, todos esses transtornos, os pacientes vão fazer uso aí de ansiolíticos, tá bom? Aí outra coisa, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês com relação aos ansiolíticos. Tem pessoas que fazem uso de alguns psicotrópicos e fazem uso de ingestão de bebida alcoólica, tá? Quem aqui já bebeu, quem aqui já ingeriu alguma bebida alcoólica, vai saber que essa bebida alcoólica, elas também fazem esses, como é que eu posso dizer? Fazem esses efeitos que os ansiolíticos fazem, né? Eles induzem o sono, eles relaxam a musculatura e eles, né, fazem uma redução do estado de alerta. Só que eles não vão diminuir a ansiedade, tá? Naquele momento, ele está fazendo isso aí, induzindo o sono, relaxando a musculatura e deixando a pessoa, né, sem atenção a tudo, bom? Mas nós temos que ver que os ansiolíticos, né, eles trazem esse benefício para o paciente durante muito tempo, e a bebida alcoólica não, tá? Além de outros, né, agravantes que a bebida traz, tá certo? Então, isso que eu falo para vocês é porque nós temos que alertar os pacientes, principalmente os pacientes que fazem uso de ansiolíticos, a não ingerirem bebida alcoólica, tá? Porque muitas vezes eles entram em coma porque eles fizeram uso dos ansiolíticos e os ansiolíticos vão minimizar todo esse estado de alerta, a musculatura, o sono, e juntamente com os efeitos do álcool que vão fazer isso, o paciente vai ter uma sobrecarga desses sintomas, certo? E daí a indução aí do coma, tá? E outra coisa também, sim, aqui fala, né, da relação álcool e drogas, e outra coisa também, pessoal, é a questão do uso de ansiolíticos para pessoas que têm trabalhos que exijam atenção, tá? Então, por exemplo, quem trabalha em máquinas pesadas, quem trabalha dirigindo, tá? Eles não devem fazer uso de ansiolíticos, porque eles vão induzir o sono, eles vão trazer esse relaxamento muscular, tá? E vão diminuir o estado de alerta. E essas profissões, elas precisam de atenção, né? Porque pode causar um acidente, né, lá nas máquinas, ou pode, né, um acidente lá no trânsito, tá certo? Então, por isso, um cuidado que a gente deve ter, né, como eu mostrei para vocês lá, o prontuário, um cuidado que a gente deve ter com relação a esses profissões. Por isso que a gente tem que saber a profissão do paciente, para já colocar lá no prontuário e o psiquiatra saber, né, esse item para poder prescrever os medicamentos, tá? Então, aqui nós temos alguns nomes de medicamentos, alguns deles são ansiolíticos e também antidepressivos, certo? E aí, pessoal, nós vamos para outro grupo de medicamentos que são os estabilizadores do humor, tá? Os estabilizadores do humor são os medicamentos que são usados na bipolaridade, na fase de mania, tá? Ele é usado também como ansiolítico, tá certo? Porque ele vai diminuir algumas ansiedades e também isso associado aos ansiolíticos, né? E também ele pode ser usado em
como anticonvulsivantes, certo? Então, nós temos aqui, né, os estabilizadores do humor são substâncias para manutenção da estabilidade do humor, tá? Então, nós temos os mais conhecidos, que são o lítio, a carbamazepina e o ácido valproico, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes de falar, eu chamo a atenção de vocês que os medicamentos estabilizadores do humor, eles são medicamentos que não podem ser usados em mulheres no período gestacional e no período de amamentação, tá? Quando a mulher engravida, ela faz uso de estabilizador do humor, durante todo o período gestacional, ela não vai poder ingerir esse estabilizador. Então, aí, o que é que a gente tem que fazer? Se a paciente já é uma paciente com transtorno mental, tá? E que a gente sabe que sem essa medicação, sem os estabilizadores do humor, ela entra em crise, nós temos que trabalhar a política de redução de danos, que é orientar esta mulher a não engravidar. E daí a gente faz as orientações, entrega preservativos, para que essa mulher não engravide, porque senão, durante todo o período gestacional, os 9 meses, se chegar até os 9 meses, né, porque muitas vezes elas podem apresentar aborto, elas podem apresentar os filhos podem nascer prematuros, baixo peso, elas podem apresentar complicações na gestação, tá? Então, tudo isso a gente pode solucionar com a política de redução de danos, que é orientar para que ela não engravide, tá? Outra problemática aí, né, quando essa mulher passa por esse período gestacional e consegue ter o filho sem fazer uso do estabilizador, né? Logicamente que ela vai estar fazendo uso de alguma medicação, mas não vai surtir o efeito desejado como estabilizador do humor, né? Porque realmente é a medicação prescrita, tá certo? Então, quando ela consegue fazer isso e a criança nasce, ela vai amamentar, então a gente também tem que trabalhar com a política de redução de danos, que é o quê? Preferir que ela não amamente e volte a tomar o estabilizador do humor, tá? E a gente sabe que a criança, né, vai sofrer com isso porque a criança ela deve ser amamentada, né, até os 6 meses, né, como a gente sempre orientou aí, né, como a gente sabe, tá certo? Mas, pessoal, a gente tem que ver que esses pacientes, né, de preferência, eles não amamentem, tá certo? E voltem a tomar o estabilizador do humor, porque se ela amamentar, ela não pode usar o estabilizador, tá certo? Os estabilizadores do humor, eles também têm uma interação medicamentosa com pacientes que têm problemas de tireoide, tá? Então, pacientes que têm problema de tireoide não podem fazer uso de lítio, certo? Que é um dos tipos de estabilizadores do humor, tá? E outra coisa é que pacientes que têm problemas cardíacos, tá? Eles devem, se eles fizerem uso de estabilizadores do humor, tem que saber que muitas vezes o eletrocardiograma pode vir falseado, tá? Devido ao uso dos estabilizadores do humor, tá? Então, não é confiável o resultado do eletrocardiograma em pacientes que fazem uso de estabilizadores do humor. Tranquilo? Tá? Então, aí, a gente tem a indicação, né? Bipolaridade na fase de mania, que é a euforia, certo? E aí a gente começa a falar sobre o carbonato de lítio, certo? É um íon administrado por via oral na forma de carbonato de lítio, controla a fase de mania, bem como a fase de depressão e a profilaxia, né? Eles são usados, indicados nos transtornos bipolares, certo? É indicado nos transtornos bipolares e contraindicado na gravidez, na lactação, nas disfunções renais ou cardíacas e também na questão da hipotireoide. Não, na questão de problemas de tireoide, né? Porque ele vai causar bócio aí, certo? Esses são os nomes comerciais do lítio, tá? O princípio ativo é lítio e os nomes comerciais vocês podem encontrar aí, certo? Nós temos a carbamazepina, que eles são usados também
além de estabilizadores do humor, eles também são usados como anticonvulsivantes. Aí eu abro outro parênteses aqui. Se o paciente, ele não tem problema mental, ele só tem problemas de epilepsia, e epilepsia é um transtorno neurológico, não é um transtorno mental, então esse paciente ele deve buscar a carbamazepina lá no posto de saúde, certo? Então ele tem que ser orientado que ele deve buscar o seu medicamento lá no posto de saúde, tá bom? Então, aqui a carbamazepina, né, indicado em epilepsia e em bipolaridade, certo? E o ácido valproico é muito usado em crianças, tá? Não se conhece exatamente o mecanismo da ação, mas sabe-se que o ácido valproico atravessa a placenta e também é excretado no leite materno. Então, aquilo que eu falei para vocês, os estabilizadores do humor não devem ser usados em gestantes nem em mulheres que estão amamentando, tá certo? E o tratamento aqui dos ácidos valproicos, epilepsia e tratamento da epilepsia e da bipolaridade. Ok, pessoal? Tranquilo isso aí? Tá certo? E aí a gente encerra os antipsicóticos, desculpe, os psicotrópicos, hoje eu estou só trocando os nomes, né? A gente encerra os psicotrópicos, tá bom? E também encerra a nossa unidade 2. Então, na próxima aula, a gente vai iniciar a nossa unidade 3, que são os transtornos mentais.